A paz do Senhor, meus irmãos queridos, é com muito prazer que nós estamos aqui de novo na casa do Senhor para falarmos da sua palavra, para compartilharmos da palavra do Senhor e aprendermos juntos com o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui e agradecer também a você que está nos acompanhando, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos de palavra, tá? Como foi dito na pregação passada, nós iremos agora fazer a segunda parte da nossa pregação, tá? E o título da nossa pregação é Provai e Vede que o Senhor é bom, tá? Então abra sua Bíblia no Salmos de número 34, Salmos 34, tá? Versículo de número 4, nós vamos ler agora o número 4, tá? Salmos 34, 4. Diz assim a palavra do Senhor: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Vou ler de novo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, meus irmãos, como eu havia dito na pregação passada, que nós iremos fazer hoje a segunda parte dessa pregação, né, cujo título é Provai e Vede que o Senhor é bom. E como eu havia dito, que nós temos provas concretas de que Deus existe e também nós temos prova concreta de que Deus é bom. Mas nós estamos vivendo momentos em que muitos se encontram em momentos difíceis da sua vida. Eu tenho percebido que tem crescido o número de pessoas que andam preocupadas, tem crescido o número de pessoas que temem, que tem medo, que tem pavor, e eu vejo que cada dia que passa, o mal tem assolado os moradores do mundo, e nós percebemos que o motivo disso é porque o homem tem se afastado do Senhor. Então, irmãos, nós servimos um Deus que é todo-poderoso. Nós servimos um Deus que Ele se compadece de todos os homens e que não importa a sua aflição e a sua tribulação, se nós voltarmos os nossos olhos a Deus, Ele há de nos socorrer, Ele há de nos ajudar. Então, hoje eu percebo que tem muitos homens desacreditados, homens que têm perdido a sua fé e a sua esperança, porque as aflições que o mundo tem enfrentado, a tribulação que o mundo tem passado, elas são tantas e são multiformes, e muitos não têm suportado, muitos têm se sucumbido. Então, irmãos, e aqueles que não creem em Deus, aqueles que não têm ainda a sua fé firmada em Cristo Jesus, eles procuram esse momento em que os homens se entregam ao medo, se entregam à ansiedade, se entregam à depressão. Eles procuram esse momento para tentar denegrir a imagem de Deus, para tentar influenciar pessoas de que Deus não existe, porque se Deus existisse, não havia tanto mal neste mundo, porque se Deus existisse, não havia muitos homens se perdendo, muitos até tirando a sua própria vida. Mas, irmãos, a própria palavra que nós acabamos de ler, quando o salmista Davi diz, aqui Salmos 34, 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando o salmista diz isso, a própria palavra do Senhor, ela está dando uma ordem a nós. E que ordem é essa?
que nós temos que buscar o Senhor. Então, esse é o motivo de muitos homens naufragarem, de muitos homens tentarem contra a sua própria vida. Por quê? Porque eles passam por situação difícil, eles passam por tribulação na sua vida, e eles são afligidos de inúmeras formas, mas eles não buscam a Deus, eles não se curvam ao Santo de Israel, eles sofrem dores, perseguições, tribulações horríveis, mas em momento algum eles se voltam para Deus, eles buscam a Deus. Então essa é a causa de muitos se perderem, essa é a causa de muitos tentarem contra a sua própria vida, essa é a causa de muitos homens estarem desacreditados. Por quê? Porque no momento da sua aflição, no momento da sua angústia, no momento da sua tribulação, eles não buscam a Deus. Mas, biblicamente, nós temos um exemplo de um homem que buscou a Deus, o salmista Davi. E ele, ao buscar a Deus, o que Deus fez? O acolheu. Foi isso que nós acabamos de ler. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que o homem ele é mau, e que o homem ele é pecador. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus justo, honesto, que ama aquele que se arrepende dos seus pecados, que ama e quer bem aquele que reconhece a grandeza de Deus na sua vida. Então, hoje, os homens sofrem, padecem, porque querem, porque se buscarem a Deus, Ele os acolherá. O que o salmista disse aqui, isso não é uma situação exclusiva do salmista, isso não aconteceu apenas com Davi, não, isso acontece com qualquer um que se achegue a Deus, qualquer um que busca a Deus. Então, nós devemos também provar Deus nessa parte. Lembra que o título da nossa mensagem é provai e vede que o Senhor é bom. Então, na hora da tribulação, na hora da aflição, na hora da angústia, nós temos que fazer essa prova de Deus. Entendam, foi o que eu disse na pregação passada. Quando a palavra diz que nós temos que provar e ver que o Senhor é bom, não é colocar Deus à prova, não é colocar Deus em teste, não é isso. É pararmos e observarmos e vermos que tudo o que acontece ao nosso redor contribui para o nosso bem, contribui para que Deus venha mostrar no final de tudo a sua bondade para com todos os homens, inclusive nós que somos pecadores. Então, meus irmãos, o salmista disse: busquei o Senhor e Ele me acolheu. É essa reação que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus espera dos homens quando eles estão sendo afligidos, porque o homem só busca Deus quando ele precisa. O homem só se volta para Deus quando ele tem necessidade de Deus. Mas só que existem pessoas que, mesmo passando pela aflição, pela angústia da morte, eles não se dobram, eles não buscam refúgio em Deus, eles preferem confiar em homens, eles preferem confiar em medicina, preferem confiar em remédios, e esquece que existe um Deus que tem um controle da vida e da morte, da saúde e da doença, que detém um controle nas suas mãos. Então, meus irmãos, é isso que Deus espera de todos os homens, que eles busquem a Deus em todos os momentos da sua vida. E o salmista tinha essa experiência. Por quê? Porque se você for ver a trajetória desse homem, todas as vezes que ele se achava em aperto, todas as vezes que ele se achava aflito, angustiado, ele recorria a Deus, ele buscava a Deus, ele perguntava para Deus se ele poderia ir para a guerra ou não, se Deus entregaria os inimigos na mão dele ou não.
Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus, Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Quem mudou fomos nós que mudamos o nosso relacionamento para com Deus, nós que às vezes esquecemos da graça do seu poder, nós que às vezes não fazemos caso da sua palavra, mas Ele continua o mesmo. Então, o que nós acabamos de ler, eu quero que vocês entendam que isso serve para todos os homens. Não importa se eu estou na presença de Deus ou não. O Deus que nós servimos, Ele é misericordioso, Ele não faz acepção de pessoas. Eu conheço homens que nunca foram evangélicos, nunca se congregaram numa igreja, mas no momento de aflição, no momento de angústia, eles clamaram a Deus, eles buscaram a Deus e eles obtiveram socorro. Eles foram simplesmente acolhidos por Deus. Então, irmãos, é isso que Deus espera de todos os homens, que nós venhamos provar o Senhor nessa parte e ver que quando nós estamos sendo atribulados, quando nós estamos sendo afligidos, ao buscarmos ao Senhor, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele nos acolhe, Ele não nos abandona, Ele não nos despreza. É isso que o salmista está dizendo: busquei o Senhor e Ele me acolheu. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele está de braços abertos para receber o pior pecador que existe na face da terra, porque a salvação não vem pelas nossas obras, a salvação vem pelo que Cristo fez na cruz, vem pela graça de Cristo Jesus, vem pela misericórdia de Deus na vida de homens pecadores como nós. Então, se você está assistindo essa pregação, está ouvindo essa mensagem e está sendo afligido ou afligida, não importa se você está dentro da casa do Senhor ou distante dos caminhos do Senhor, não importa se um dia você já foi evangélico ou não, ou nunca foi, o que importa é que você precisa buscar o Senhor, que você precisa depositar sua confiança em Deus, que você precisa tomar uma decisão na sua vida, em quem confiar, em quem esperar, em quem acreditar. Se você fizer como o salmista fez e como a palavra de Deus está nos ensinando, então você encontrará isso de Deus. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele irá te acolher, Ele irá te receber. Da forma que você está, sujo pelo pecado, com as roupas sujas pela iniquidade, Ele te acolhe. Por quê? Porque você depositou a sua confiança em Deus, porque você depositou a sua esperança em Deus. Então é por isso que muitos homens vão à ruína, é por isso que muitos homens tomam cabo da sua vida, porque eles não buscam a Deus. Mesmo passando pela pior tribulação, eles não buscam a Deus, eles esquecem de Deus, eles não fazem caso da sua palavra e nem da força do seu poder. Mas não é assim com você, não é assim comigo. Nós somos pecadores, somos sim, mas ao sermos afligidos, nós não buscamos outro ser, nós não buscamos a ajuda de outra pessoa, a não ser Deus, E ainda que alguém venha te estender a mão, e ainda que alguém venha usar de misericórdia contigo, Ele jamais usará de bondade contigo se não for pela graça de Deus, se não for enviado por Deus. Porque diz a palavra de Deus que todo bem vem do alto, vem do Senhor para a nossa vida. Então, irmãos, provai e vede que o Senhor é bom. Davi, no momento da sua aflição, no momento da sua angústia, buscou o Senhor, se entregou a Deus. Quem sabe não é isso que Deus está esperando que você faça? Quem sabe não é esse o motivo de você estar aí assistindo essa pregação? Quem sabe se não foi por isso que o Senhor te colocou aí, para que você viesse curvar o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso e viesse olhar as circunstâncias ao teu redor e você venha perceber que não há outra saída
a não ser você vir para os pés do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que se você tomar essa decisão de buscar o Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele irá te acolher, Ele irá te receber, Ele irá te ajudar, Ele irá te estender a mão, porque Deus é poderoso para fazer isso. E isso Ele fez na vida de Davi, isso Ele fez na minha vida, isso Ele fez na vida de muitos. Eu poderia parar aqui e contar vários testemunhos que Deus fez na minha vida quando eu busquei o Senhor. E eu tive a certeza que Ele me acolheu. Eu tive a certeza que Ele estendeu a sua mão poderosa e indulgente ao meu favor. E não será o contrário com você, meu irmão. Não será o contrário com você, minha irmã. Só resta você se disponibilizar a buscar o Senhor. Só falta você ter esse desejo, ânimo. Tem de bom ânimo para buscar a Deus, para entregar as tuas causas na mão do justo juiz, e Ele julgará a tua causa. Então Davi disse: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ei, meus irmãos, o Deus a qual eu estou anunciando aqui a vocês é um Deus que livra o homem de todos os temores. Irmãos, é você olhar ao redor e você verá que os homens hoje estão sendo assaltados pelo temor, pelo medo. Os homens hoje estão com medo de morrer. Eu falo isso por experiência própria, porque isso também já aconteceu na minha vida. O temor faz com que você venha até passar vergonha na frente dos outros. O temor faz com que você venha ter medo até do escuro, venha fazer com que você tenha medo de dormir sozinho ou sozinha. O temor faz com que você tenha medo de ficar sozinho em casa. Então, meus irmãos, olha o que Deus faz com aqueles que têm essa experiência de provar que Deus é bom. O que Deus faz é exatamente isso. Ao buscarmos Ele nos acolhe, e ao nos acolher, Ele livra a mim e livra você de todos os nossos temores. Meus irmãos, quem é que pode dizer isso para você? Quem é que pode chegar na tua casa, bater na tua porta e dizer: confia em mim que eu posso te livrar de todos os teus temores? Confia em mim que eu tirarei todos os temores do teu coração. Quem pode dizer isso? Nenhum homem sequer na face da terra. Mas o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, aquele que criou todas as coisas com a força do seu poder, é Ele que está dizendo que aquele que busca Ele, que aquele que entrega os seus caminhos a Deus, que aqueles que se disponibilizam a servir a Deus, Ele os acolhe. E ao acolher, Ele livra de todos os temores. O que você está com medo, meu irmão? O que você está temendo, minha irmã? É o medo de morrer? É o medo de não ser curado dessa doença? É o medo de ficar para sempre desempregado? É o medo de não conseguir pagar o aluguel, de não conseguir pagar a conta de água ou de energia? É o medo de não conseguir pagar o boleto do cartão de crédito? O Senhor está te dizendo hoje, nessa noite: busque a Deus. Busque ao Senhor de todo o teu coração, Ele irá te acolher. E tudo que você teme, tudo que te coloca medo, tudo que te atribula, Ele te livrará. Ele fará você livre. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Hoje, os homens estão presos pelo medo, presos pelo temor, preso pela angústia, preso pela tribulação, preso pela aflição. E o que Deus está dizendo hoje para nós é isso: se você
buscar a Ele, se você entregar o seu coração a Deus e se disponibilizar a servi-lo, amá-lo, temê-lo, mas Ele jamais te desprezará, Ele irá te acolher. E você irá sentir que Deus te acolherá quando Ele começar a te livrar de todos os teus temores, de toda a tua angústia, de todas as tuas aflições. Pois é isso que o Senhor faz. Pois é essa a promessa de Deus na vida daqueles que temem ao Senhor. Essa é a promessa de Deus na vida daqueles que buscam ao Senhor. Ele livra de todos os temores. E são muitos temores hoje. São muitos temores que têm assaltado a vida dos homens, que têm deixado os homens atribulados, que têm feito com que muitos tenham perdido até o sono, não tenham dormido bem. Mas o Senhor está nos ensinando hoje, nessa noite. Ele está nos mostrando. Faça a prova disso, meu irmão. Você que está me assistindo nesse momento, faça a prova disso, minha irmã. Faça a prova do que eu estou dizendo, que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando é verdade. Faça a prova disso. Sabe, eu me lembro quando nós éramos levados por todo tipo de doutrina. Quando o pastor chegava com a gente e dizia: está aqui uma rosa ungida, traz na semana que vem para a igreja, que você vai ser abençoado. Nós trazíamos. Traz sal para a igreja, você trazia. Passe pelas portas abertas, você passava. Nós fazíamos inúmeras coisas, irmãos, porque nós críamos naquilo ali. E às vezes não acontecia aquilo que era prometido. Mas o que Deus está nos ensinando aqui, está nos mostrando aqui, é algo tão fácil. É algo que para muitos parece até inacreditável. Mas é Deus que está nos ensinando. É Deus que está nos mostrando que ao buscarmos a Ele, nós seremos acolhidos. E ao sermos acolhidos, Ele nos livra de todos os nossos temores. Todos nós somos homens que já foram um dia assaltados pelo medo, pelo temor. O Senhor está falando com pessoas que estão presas pelo medo, presas pelo temor, presas por algo que ainda nem aconteceu. Tem pessoas que temem algo que nem vai acontecer, mas pensa que vai acontecer, já teme antes. Isso é ansiedade. E o Senhor está nos ensinando hoje que busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando o salmista diz livrou-me, era um homem que antes era preso pelo medo, era preso pela ansiedade, era preso pela depressão, era preso pelas angústias da vida, mas que agora é livre pelo poder de Deus, é livre pelo poder de Cristo Jesus. Então, irmãos, esse Deus que tem poder para livrar o homem do cativo, é esse que quer te livrar, que quer te salvar. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que depositar dinheiros e mais dinheiros no gasofilaço de uma igreja? Não, você só tem que buscar Ele. Você só tem que decidir nesse momento: eu quero a Cristo, eu quero a Deus. Ele é o único que pode resolver o meu problema, Ele é o único que pode me livrar dos meus temores. Então decida agora, nesse momento, entregar a tua vida para Jesus, entregar os teus caminhos a Deus, e Ele há de te acolher, e Ele há de te livrar. Não é de alguns, não é de 10 coisas que você teme e as outras 15 não, é de todos os teus temores. É o que a palavra de Deus está dizendo, é o que a palavra de Deus está nos anunciando. E para terminar, olha o que o salmista diz no versículo número 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O que o salmista está dizendo? Contemplai-o. Ele está dizendo: olhai para Deus, atente para Deus, fixa os teus olhos, o teu coração a Deus, contemple-o, e você será, o que ele diz? Iluminado.
Irmãos, essa palavra aqui iluminada dá noção para nós de alguém que está caminhando no escuro, de alguém que está vivendo a vida em trevas. É assim que está a vida de muitos homens, só trevas ao redor, só aflição ao redor, só angústia ao redor. É assim que está a vida de muitos homens, assaltado pelo sofisma que o inimigo tem colocado na mente. E a palavra de Deus está dizendo: faça prova nisso. Nisso o quê? Contemple a Deus, olhe para Deus, fixe o teu coração em Deus e você será iluminado. Ou seja, Ele mostrará o caminho certo em que você deve seguir. Ele mostrará para você o que você deve fazer para sair de certas situações da sua vida. Então Ele diz: contemplai e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, e o vosso rosto jamais sofrerá vergonha. Então, meus irmãos, muitos estão envergonhados, muitos passam vexame ao ser assaltado pelo temor e pelo medo. Mas a palavra de Deus está nos ensinando hoje claramente que nós devemos buscar o Senhor, que nós devemos contemplar o Senhor. O que é isso, contemplar? É entregar ao meu coração, a minha alma, ao meu espírito, tudo que há em mim para Deus. É resolver abandonar a vida de pecado, a vida que desagrada ao Senhor, para ter uma vida com Deus, uma vida que satisfaça aquele que tudo por nós executa. Então a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: contemplai-o, olhe para Deus, fixe o teu coração, teus pensamentos em Deus, atente para Deus e você será iluminado. Todas essas trevas, todo esse temor, toda angústia, toda aflição, toda maldição, o Senhor livrará, tirará da tua vida. Oh, meus irmãos, isso aconteceu comigo, isso aconteceu na minha vida, quando eu estava envolto em trevas, quando eu estava envolto em tribulação, quando eu estava envolto em angústia, em aflição da minha alma, eu busquei o Senhor, eu contemplei o rosto do Senhor, eu me humilhei diante daquele que tudo pode fazer por nós. Eu não fui desprezado, Ele me acolheu, irmãos, Ele me acolheu, irmãos. É por isso que hoje eu tenho prazer em pregar essa palavra, é por isso que hoje eu tenho compromisso com Deus, com a sua palavra, porque eu sei o que o Senhor já fez na minha vida, assim como também só Deus e você sabe o que Ele já fez por você. Então, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa nesse momento, que tudo que Deus já fez na tua vida ainda não é o suficiente para Ele. Ele ainda quer realizar ainda mais. Só depende de você, só depende de mim, só depende de nós buscarmos ao Senhor. Só depende de nós contemplarmos, olharmos para o Senhor, atentarmos para os seus ensinamentos e para a sua palavra. Ele irá iluminar o nosso caminho e você vai enxergar coisas que você não enxergava, e você jamais sofrerá vexame, vergonha. Eu nunca vi aqueles que confiam em Deus, eu nunca vi aqueles que depositaram a sua confiança, a sua esperança em Deus sendo envergonhado, meus irmãos. Eu nunca vi. É por isso que o título dessa mensagem diz: provai e vede que o Senhor é bom. Busca o Senhor, faça a prova disso, contemple o Senhor, olhe para Deus, fixe o teu coração no Senhor, renda obediência ao Senhor, e você verá que você
será acolhida por Deus. E você verá que Ele irá te livrar de todos os teus temores, de tudo aquilo que te aflige, de tudo aquilo que tira a tua paz, que rouba a tua alegria. Ele irá te livrar. E mais, se você contemplar a Deus, a grandeza da sua santidade, a bondade de Deus, você será iluminada, e você jamais sofrerá vexame, jamais sofrerá vergonha. É o que a palavra de Deus está dizendo, é o que o Senhor está nos propondo hoje, nesse momento. Então, é momento de buscar o Senhor, é momento de fazer prova, de provar e ver que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre em nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de hoje, e se Deus permitir, nós ainda iremos continuar isso em pregações futuras. Então, meus irmãos, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Amém.